Boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário que você está acompanhando. Hoje vamos conversar com um nome incrível que fez muito e teve muito destaque ali nos anos 80 e anos 90, figurinha carimbada nas grandes cruzadas. Isaías Mendes já já conosco, então. Opa, Agora deu sim. certo. Agora Bem sim. chegado. Bom dia, pastor. Bom dia, se o senhor puder mexer um pouquinho na câmera para enquadrar melhor o seu rosto. Isso! Pronto. Aí. Aí! Meu perfume tá chegando aí, meu perfume? Rapaz, Tem perfume até pelo novo, cheiro. hein? Passou perfume novo? Que beleza, a conexão tá ótima então. Tá me ouvindo bem, pastor Ramon? Tô te ouvindo. Você tá me escutando bem? Também tô. Muito bem. Joia. Já tem Prazerão muita é muito gente. meu. Igualmente, já tem muita gente boa chegando. Tá aqui, inclusive, eu vi aqui que o Samuel chegou. Tá aqui o Flávio também. Salvador de Souza, não sei se o senhor conhece, ele tem um livro sobre a história da música evangélica e ele vai e tem uma linha maravilhosa. Tá aqui com a gente também, acompanhando. Então, é um prazer. Tá bem, o prazer é meu. Obrigado por esse convite. É uma oportunidade que a gente tem de vez em quando, alguém posta alguma coisa minha, aí vai lá no comentário, alguém diz assim: puxa vida, por onde anda? Por onde É anda verdade, o né? Isaías Mendes? Não tem gravado. Então, é uma oportunidade da gente conversar um pouco agora, né? Falar um pouco do nosso ministério. Enfim, estou totalmente à disposição. Joia, pois vamos começar então a conhecer. E eu sempre digo aqui nas lives que eu faço, já fiz com muita gente, é uma viagem pela história, né? Relembrando ali cenários, como as coisas aconteceram. E a pergunta que eu abro essa conversa é sempre a mesma para os convidados: como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho? Bom, ela cruzou com o Evangelho porque eu nasci num lar cristão. Então, já estava dentro. Desde muito cedo, eu sempre gostei muito da música. Eu sou descendente de italianos, você sabe que o italiano é muito romântico, o italiano gosta de música, gosta de cantar. E interessante que na minha família era suposto que eu não fosse a pessoa que fosse seguir a carreira musical cantando, gravando. Eu tinha uma irmã já falecida, que ela sim era voz de ouro, ela que cantava em todos os casamentos, ela que era solista no coral da igreja, enfim, ela realmente era a voz, chamado Rochinol, cantava muito, né? E depois ela acabou me levando fizemos um trio, né? Eu, ela e uma outra irmã, que também cantava bem. A minha família tem um pessoal de boa voz. E depois eu ingressei no coral. O coral, ele está na vida dos cantores evangélicos. Você pode perceber. Até é uma cultura americana, por exemplo, né? Os grandes cantores americanos da música secular, quase todos vieram do gospel, né? Vieram da música da igreja, vieram de corais, principalmente. O coral de igreja ensina muito a gente. Estão me mandando uma mensagem aqui, e eu vou precisar de dar um toque aqui, daqui a pouco aqui, peço desculpa, porque eu estou no escritório da igreja, e a igreja Não, está... sem problema, live tem dessas coisas. Só vou dar um toque aqui na minha esposa para ela dar um pulinho aqui, eu vou falar, eu Tá peço bom. desculpa a você, tá bem? Sem problema Então, nenhum. só um minutinho. O live é bom, né? Ao vivo é ao vivo. Não tem jeito, faz parte aí do processo. Dá um pulinho aqui, velho. Como eu estava dizendo, eu entrei no coral. O coral, ele ensina muita coisa a gente, né? Ensina você ter disciplina, ensina a você usar a voz. Eu nunca estudei canto. Então, começou ali, ouvindo. Outra coisa, as pessoas perguntaram com quem que você estudou canto. Alguns elogiavam assim, você usa bem o microfone. Quem que te ensinou isso? Isso eu fui crescendo e vendo vídeos, pessoas cantando, como é que segurava o microfone, como é que afastava da boca, e como é que respirava. Então, eu posso dizer que eu sou meio autodidata, também.
Se eu só pedir aqui a minha esposa para ela fazer uma coisa aqui para mim, tá? Por favor, desculpa. A menina do Santander pediu para... Sem problema. Pede a Débora para fazer alguma coisa, entrar em contato, porque ela está pedindo dados da igreja. Desculpa. Tranquilo. Na hora que ela chegar. Tá. Obrigado, desculpa. Pronto, agora sim. Não, tá bom. O senhor, só aproveitando aqui, que o senhor cresceu numa família já cristã? Sim. Se eu não me engano, e pelo que eu vi, o senhor cresceu no ambiente metodista. Sim. É isso? Sim. Eu nasci lá... Pois não? Não, e o repertório, então, do coral? O que você disse que aprendeu vendo? Quais eram as influências ali da época? O que você escutava? Que músicas que chamavam a atenção nesse período? Na minha época, eu escutava cantores não evangélicos. Né? Então, eu sou da época de Engelbert Humperdinck. Você conhece esse cantor? É um cantor britânico. Aliás, ele é de descendência indiana, mas ele é britânico. Né? Tom Jones, são esses cantores. E cantores italianos também. Música romântica, não era música cristã. Entendi. Música romântica. O coral, ele serve para disciplinar a sua voz, disciplinar, saber, porque... Cantar não é soltar a voz, é colocar a voz. Né? E o coral, eu pelo menos tive a felicidade de ter um excelente maestro, um alemão, Dr. Gerhard Brüsik. E ele era uma pessoa assim que ele fazia questão de tirar o melhor que você podia dar, sem mudar a sua característica, entendeu? Então, em termos de disciplina, em termos de saber colocar a voz, em termos de... para não ser agressivo, porque às vezes a gente vai cantar e ou a pessoa muda a voz, eu canto como falo. Existem pessoas que falam de um jeito, na hora que vai cantar, ele imposta demais a voz e a voz fica diferente. Aliás, é interessante que algumas igrejas que eu fui cantar, várias vezes, alguém falava assim, olha, ele canta igual... igual está no disco, outra particularidade. Eu sempre fiz questão de cantar como está no disco. Aí ele canta igual ele fala, a voz dele é igual ele falando. Isso começou a me chamar a atenção. Poxa, eu fiz sem querer, vamos dizer assim, fui fazendo, porque era o que eu aprendi, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que está ajudando as pessoas, está me mostrando que as pessoas gostam desse estilo. E aí eu fui. Pronto, é que às vezes fica um barulho aqui, eu corto meu microfone. Então, até aqui, ó, o Flávio Gonçalves está aqui, ele conhece o maestro, ele falou, maestro alemão, esposo da nossa querida Dot. Exatamente. Então, isso aí é o quê? No Rio de Janeiro? Niterói. Niterói. Então, o senhor... Certo, então o senhor cresceu aí nesse ambiente. E na música coral, vocês tinham ali de referência já algum coral da época? Como é que eram as referências? Porque a gente está falando de um tempo, hoje as pessoas podem pesquisar e ver o que quiser na internet. YouTube a gente viaja, né? Mas o que chegava de referência coral para vocês naquela época? Olha, eu não sei te responder isso muito bem, não. Isso foi na década de 60. Eu tinha lá meus 15, 16 anos, mas... o Dr. Geraldo, ele tinha uma particularidade, a gente chama Geraldo, Gerhard, mas era Dr. Geraldo. Ele tinha uma particularidade especial. Ele conseguia as músicas dos inários, né? E ele tinha um jeito especial para coral. Eu não creio que ele estivesse copiando algum coral. Não me lembro, pelo menos, ele me passar ou passar para o grupo que ele estava com uma referência de algum coral. Poderia até ter, mas eu desconheço. Entendi. E aí o senhor aí, estamos falando de uma época ainda na sua adolescência, cantando na igreja, o senhor começou a cantar e fazer participações trios. Em que momento as coisas viraram a ponto de entender que poderia se gravar um disco?
Aí, logo depois, a minha irmã começou a me levar para cantar em casamento também. E aí eu disparei. Cantava em casamento, aniversário de 15 anos, velórios. Era para tudo. Cultos de velórios. E cantava num casamento, ou então fazia um solo, chamado solo, na igreja. Desculpe. E as pessoas começaram, você precisa gravar um disco. Você não tem disco gravado? E aí, não penso nisso. E aí as coisas foram crescendo no meu coração. Na verdade, eu gravei o meu primeiro disco já numa idade não tão jovem. O meu primeiro disco eu gravei, eu tinha 37 para 38 anos. Lancei o meu primeiro, aliás, eu tinha 38 anos. 38 anos é novo, mas normalmente os cantores começam com 20 e poucos. Mais cedo. Cantando, trabalhando. Trabalhei no mercado financeiro muitos anos, não tinha muito tempo. E aí, mas nessa época que começaram, depois eu mudei para São Paulo, aí lá eu conheci um casal que ela era organista mesmo, tocava muito. O marido dela era solista e nós saímos junto com outro pastor para fazer cruzadas, para cantar em igrejas e pregar. Sempre no ambiente metodista? Sempre, naquela época, sempre no ambiente metodista. Tá? Certo. E aí eu comecei a procurar uma forma de gravar. Eu já tinha dinheiro, trabalhava, era um executivo no mercado financeiro, e eu falei, eu vou procurar gravar. Estava em São Paulo, cheguei no estúdio de gravação, rapaz, eu não consegui, alguma coisa travava, não dava certo, eu não gostava, largava. E interessante que quando eu fui gravar o meu primeiro trabalho, eu estava desempregado, vivendo de bicos, vamos dizer assim. O primeiro trabalho que eu gravei na comunidade S8, só com música. Nossa. Só música fera. Se eu falar os nomes... Sim. Pô, sabe quem que tocou teclado para mim? O Jethro, é um dos maiores tecladistas, está nos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos. Ele que dá aula na Berkeley? Isso. Espera só um minutinho. Tá. É na Berkeley? Exatamente. Tony Fontes, Fred, Gerê Júnior, só fera, tocaram de graça. Eu fiz live com Hernani Maldonado. Hernani Maldonado depois foi o meu maestro em mais 3 CDs. Olha só. Lançou ele, o Hernani Maldonado tem uma história na minha vida, porque ele identificou algumas coisas. No segundo LP, ele participou como maestro, regente, ele me gravou na S8. Foi onde eu lancei o Santuário. Mas o Santuário foi o primeiro ou não, né? Foi o segundo. Parece que foi o primeiro, mas foi o segundo LP. Mas o primeiro não aconteceu. O primeiro eu só fui metodista. Ninguém me conhecia. Entendi. Tá? Então, o segundo, que foi o Santuário, o Hernani teve uma participação muito... Ele ficava assim, olhando, e eu cantando lá, ele falou assim, vem cá. Aí pegava um violão assim e falava assim, experimenta cantar aqui nesse tom. Não, olha só, deixa eu te explicar. Eu sei que eu tinha alcance muito, muito bom, alto, né? Agudo, e eu tinha também uma região boa, eu tinha uma condição no grave também bom, né? Eu tinha um médium grave. E ele falou assim, existem notas que você alcança, mas não fica bonito. Então, você precisa encontrar a sua região. Aí ele me ajudou a definir a minha região. Porque não é porque você alcança que você pode cantar. Fica esganiçado, fica feio, fica desconfortável, fica deselegante. Eu lembro isso como se fosse hoje. Olha só. E aí depois o Hernani gravou para mim mais 2 ou 3. Ele foi meu maestro em mais 2 ou 3, enfim. Mas é um querido, eu tenho até hoje contato com ele. Hernani Maldonado, com bigodão enorme. É isso aí, o filho dele também é uma figura importantíssima
na produção, no rock, né, no Fruto Sagrado ali. Então, toca demais, é uma família abençoada musicalmente. É o Benny. Benny Maldonado. O primeiro, eu só não entendi, o senhor chegou a gravar o primeiro em São Paulo ou só tentou e não fluiu? Tudo no Rio. O primeiro também foi na S8. Foi o primeiro que foi na S8. O segundo também foi na S8, mas o primeiro, o grupo da S8, lá, legado por um irmão também querido, que conhecia eles, o Ronaldo Hertal, ele me deu uma música, foi o título desse LP, chamado Obrigado, Meu Amigo, e arregimentou essa turma para tocar para mim. E eles tocaram de graça, fizeram de graça. E foi uma bênção de Deus isso aí, foi um privilégio para mim, numa época que não é que eu fui lá pedir de pires na mão, não, eles sentiram de fazer aquilo por mim. Que ano, que época foi isso, os primeiros discos ali? Foi no final dos anos 80? Foi 1987, dezembro de 87, eu lancei o primeiro, Obrigado, Meu Amigo. Certo. 89 eu lancei o Doce Unção, que tem a música Santuário. E 91 aí foi a cada 2 anos. Entendi. 91, 93, 91... Eu precisava pesquisar aqui, eu vou até abrir. 91 é aquele Restaurando Vidas? Restaurando Vidas. Restaurando Vidas, né? Esse aí já foi gravado pelo maestro Valdemir Carvalho. Estou abrindo aqui? Não, pega aí, se tiver. Eu estou abrindo aqui para a gente... Deixa eu ver aqui, eu estou aqui diante do computador. É, 91. Ele está travado aqui. 91 foi... E depois 93 foi o Dependo da Graça. Certo. Dependo da Graça em 93. Então, o primeiro ele... era uma época ainda... Gravar era muito caro, não era algo barato. Não, muito caro, muito caro. E é um período aí de mudança. Nós temos alguns períodos de mudança. Nós temos alguns períodos de mudança aí na música, né? Mas esse também é um período ali que a gente está mudando, na verdade, o cenário de um modo geral. O início dos anos 90, ele está fervilhando muita coisa, né? Sim. A gente vai começar até aquela explosão dos estilos, da palavra gospel entrando muito forte. E eu lembro que um detalhe... Eu cresci em São Paulo, eu estou no Nordeste hoje, eu sou pastor batista. E estou aqui na região de Teresina, né? Mas eu cresci ali em São Paulo. E eu lembro que um negócio muito forte no início dos anos 90 eram aqueles programas de televisão que a gente tinha em São Paulo, na Bandeirantes. E naquela época, a minha família ficou conhecendo o seu trabalho através do programa, chamava Renascer, do Silas Malafaia. Silas Malafaia. Ele me julgou, assim, ele foi uma coisa interessante, ele foi numa gravação que um pastor estava gravando comigo uma música, e ele olhou e ficou olhando, se você não quer gravar comigo no meu programa? E eu falei, caramba, que honra, quero. E aí, pegou, e ele me levou para gravar no programa dele, eu estava direto no Renascer em Cristo. Exatamente, e ali era uma dupla, porque pra gente chegou, porque eram as participações quase todo sábado. Era Isaías Mendes e pastor Paulo César Brito. Era a dupla que tocava. E isso chegou, e aí nós conseguimos, olha só que loucura, porque na época era bem diferente as questões de loja e tal, e nós compramos os seus discos, pelo menos 2, porque ele fez em São Paulo, não sei se o senhor vai se lembrar disso, mas ele fez um grande evento no Ibirapuera, aniversário, acho que era de 10 anos do programa. E aí nós fomos. E
E eu tava lá, eu era menino, eu tinha 10 anos por aí, Olha, e meu pai comprou, na época a gente saiu, era até porque andava de ônibus, e meu pai comprou, assim, foram dois discos do senhor que eu lembro bem, que era o Restaurando Vidas e o Doce Unção. que é o E que do tem no pastor santuário. Isso, e do pastor Paulo César Brito, meu pai comprou acho que uns 4 discos. Eu sei que a gente saiu com o braço cheio de disco ali daquele evento, e a gente escutava muito, 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 muito todos esses discos que a gente via na TV. Então é exatamente essa fase ali que eu queria. Como é que foi então essa virada? Você falou do Doce Unção, que tem a música Santuário, por exemplo. Como é que foi a composição? Desse repertório, o que, que rendeu na época, falasse um pouquinho mais do Santuário. Inclusive, Santuário é uma das músicas mais conhecidas na sua voz, sem dúvida. O santuário virou a minha marca, né? Às vezes as pessoas chegavam naquela época e falavam assim, você conhece o cantor Isaías Mendes? Não, não estou lembrando. Do santuário. Ah, conheço. Então, o que que acontece? Quando eu gravei o Doce Unção, eu achei que Doce Unção seria a música que ia puxar o disco. Acabou sendo Santuário. Me lembro, me lembro muito, eu estava fazendo lá, duplicando as fitas cassete. Olha. E aí o Maurício, da gravadora Doce Harmonia, antigo, entrou lá para gravar as coisas dele e ficou ouvindo, falou assim, essa música aí vai estourar, hein? Eu falei, não, uma boa é o Doce Unção, que era uma música mais rebuscada, ungida também. Ele falou, não, eu conheço disso. Você pode se preparar que isso aí vai te levar no Brasil todo. Aí eu falei assim, eu nem imaginei, que isso? Eu saindo do Obrigado, meu amigo, só vendi para os meus amigos, né, as igrejas conhecidas da Igreja Metodista, e vendi 1000 LPs. Como é que eu imaginava que o cara falando um negócio? Era um título propício, obrigado, meu amigo, né? Já vendeu. Em dois anos. Aí eu estava até um pouco desanimado. Aí fui gravar o segundo. Esse segundo, quando fui gravar, eu não tinha dinheiro para gravar. Como você disse no início, era muito caro. E eu fui vendendo e fui vivendo da música. Eu estava desempregado, eu trabalhava no mercado financeiro, e eu saí e investi, eu quis, a minha família, meus irmãos e tal, rapaz, você é doido. Como é que você vai viver? Você tem uma família, você tem uma esposa e 2 filhas. Como é que você vai viver disso? E eu comecei, eu sempre fui muito responsável, eu falei assim, é verdade, será? E eu fui comendo dinheiro. Quando chegou um determinado momento, alguém me perguntou, e aí, quando é que você vai gravar o segundo? Já tinha 2 anos. E eu falei assim, é mesmo. Aí eu fui, mas gravar com o quê, se eu não tenho dinheiro? Aí eu fui, isso é uma história interessante. Aliás, eu preciso escrever um livro, porque eu tenho cada ação de Deus na minha vida. Aí eu fui, nessa época, vou beber uma água aqui. Estou emocionado. Opa, água é bom, bebe água. Também tem a minha aqui. Aí no carnaval de 90, 89, se não me engano, 90, eu tinha 2 anos. Eu fui fazer uma palestra sobre os dons do Espírito Santo, num retiro da Metodista, lá em Sacra Família, aqui no estado do Rio. E quando eu acabei de fazer a palestra, não cantei, porque não tinha, era um lugar rústico, era um retiro. Você ficava lá nos acampamentos, você sabe como é que é isso. Não tinha negócio de playback, não tinha, eu não fui para cantar, eu fui para fazer uma palestra, fui convidado para fazer uma palestra. Você vê o agir de Deus. Quando eu acabei de fazer a palestra, obviamente eu mencionei ali na palestra sobre o poder de Deus, como é que Deus tinha feito para que eu gravasse o primeiro LP, eu desempregado, aquela turma boa gravou de graça para mim, e eu era muito grato, aquela coisa, só fiz isso. Mas isso eu fiz no meio da palestra, eu nem me lembrava que tinha falado disso. Aí quando acaba tudo, né, acabou, aí juntam um grupinho de 4, 5, 6 pessoas, vem conversar, e
um dos irmãos ali da igreja metodista, ele era de Copacabana, o nome dele é Orlando Amaral. Eu nem sei se ainda está vivo. Ele disse assim, é mesmo, mas então é muito difícil, né? Muito difícil para gravar. Foi por isso, por isso. Aí ele fez umas 2 ou 3 perguntas e ele falou assim, e o novo? Você vai gravar quando? Eu disse, pois é, esse que é o problema. Eu estou vendo aí, Deus vai... Mas eu não estendi pires, não falei nada. Estou vendo, porque é difícil, as coisas não são tão fáceis, e eu estou avaliando, juntando aí e tal. Aí ele falou assim, nós vamos gravar, nós vamos gravar. Eu estou pensando que ele falou que a igreja dele vai gravar um disco lá. Aí ele disse assim, faz bem, vai sim, senhora, nós vamos gravar. Mas você tem ideia de mais ou menos quanto custa, assim, para eu ter uma ideia? Aí eu falei o valor para ele, na época, valor X, não me lembro. O Hernando tinha me dito mais ou menos. Eu disse, é mais ou menos isso. Ele disse, nós vamos gravar, nós vamos gravar. Aí ele saiu de perto de mim e foi para lá. Daqui a pouco ele volta, daí uns 5, 10 minutos, ele foi ao quarto dele e voltou com um cheque do Bamerindos preenchido naquele valor e falou assim, está aqui, ó, sua gravação. Ele me deu o dinheiro da gravação naquele dia. Cara, a minha esposa estava do lado, uma amiga do lado, olha aqui, olha aqui. E ela, a amiga sabia, e a minha esposa muito mais sabia, botaram a mão e começamos a chorar. Por quê? Eu não pedi, não falei, não cantei, ninguém ficou emocionado pela minha voz ou por uma música. Não houve isso. Houve o agir invisível de Deus. E aí eu gravei, escolhemos esse repertório, foi quando disseram esse santuário aí. E é interessante que eu gravei e ninguém me conhecia. Olha, outro agir de Deus. Outro agir de Deus. Eu, há muito tempo, queria passear num lugar que toda vez que eu ligava não tinha vaga. Lá em Raposo, o hotel em Raposo, aqui no estado do Rio. Um lugar muito e tal. Mas aquela vez eu consegui. Aí eu estou lá em Raposo, eu e minha esposa e minhas 2 filhas, estamos lá na piscina. De repente o telefone toca. O telefone toca e eu disse assim, era um irmão da igreja metodista que vendia discos. Ele falou assim, rapaz, eu estou precisando do disco do Assunção aqui para vender na loja aqui em Caxias. Chamava Redoma, em Caxias. Ele disse, essa sua música está em primeiro lugar na rádio. Eu quase desmaiei. Uau. A Rádio Melodia. Estava em primeiro lugar na Rádio Melodia. Aí eu quase desmaiei. A Melodia era a grande rádio da época, não era isso? Dominava. Tinha a Rádio Copacabana antes, tinha a Rádio Boas Novas, mas a Melodia entrou arrebentando, né? Primeiro lugar, eu não acreditei. Aí eu quis ir embora. Eu vou embora. Fiquei mais um dia e vim para cá. Quando eu cheguei aqui, só dava Isaías Mendes na rádio. Eu estava lá uns dias, eu não percebi, né? A música estourou. E entrava na loja, os caras compravam, me dá aí 50. Aí acabava, disse que fazia fila para comprar. E eu comecei a rir de nervoso. Porque, meu Deus, eu não estava preparado assim. Eu não estava imaginando aquilo, eu não busquei aquilo. Eu queria gravar um disco para cantar, para evangelizar para as pessoas. E aí, naquele ano de 91, o negócio arrebentou. Eu estou trabalhando, aí eu fui trabalhar numa empresa que eu precisava de trabalhar, e me ofereceram para eu voltar a fazer aquilo que eu fazia, na área administrativa, financeira. Toca o telefone, é de Vitória, um vozeirão. Pastor Isaías. Aqui o pastor Antônio. Foi o pastor Antônio, da Rádio Novo Tempo. Rádio Novo Tempo. Meu amado, primeiramente eu quero dizer que é um prazer muito grande eu estar falando com um amigo, aquele vozeirão. Moral da história. Ele queria saber quanto eu cobrava para ir à Vitória num evento que eles tinham chamado As Mais Novo Tempo 91.
do ano. Nossa. E ele disse assim, a sua música aqui está em primeiro lugar. Uau. Só dá você aqui em Vitória. E eu falei, quanto eu cobro? Não. E dá para cobrar? A minha irmã mora aí. A minha irmã mora aí. Eu fico na casa dela. Eu vou com o meu carro. Olha só. Se vocês puderem, me dá gasolina. Ele achou aquilo fantástico, porque ele achava que eu era um fenômeno, um nome. Ele achava que era um nome. Como eu não cobro nada, nem hospedagem, e aí, chegando lá, ele foi me contar como é que a minha música estourou. Um amigo leva o meu LP, que saiu com a capa errada, que chegou, antigamente, assim, a capa era feita num lugar e a bolacha era prensada no outro. Nem sempre era no mesmo lugar. Às vezes era, às vezes não. E a capa não veio do jeito que eu queria. Mas veio ao meio-dia, eu botando o disco na capa, e o lançamento era de noite. O que eu ia fazer? Aquela capa mal feita foi a capa que chamou atenção. A minha foto assim, meio de lado e tal, enfim. Uma pessoa comprou esse disco meu e levou na rádio, Novo Tempo, e disse assim, ó, toca essa música para mim aí. Aí ele tocou Santuário, ela pá. Aí depois de um mês ela lá, ganhando em primeiro lugar, ele olhou e na capa do disco estava assim, agradecimento a fulano e tal, e a igreja metodista. Ele falou, eu não posso colocar ele aqui, ele nem é da Novo, ele nem é adventista. Ele me contava, pastor Antônio Anunciato. Ele nem é, tirou. Isso ele me contava. Tirou o disco para não tocar. Aí eles tinham um programa lá, e eles falavam assim, agora você vai decidir qual música você quer ouvir. Eles tocavam duas músicas, você vota na música tal de fulano ou na música tal de Beltrano. Aí a pessoa falava assim, nenhuma nem outra, eu quero ouvir Isaías Mendes Santuário. E começou a fazer isso, aí ele teve que voltar com a música para o programa. Aí a música, estourou. E aí fui lá, nesse dia, cantar, rapaz, o ginásio. Aí parei em Cachoeira de Itapemirim, na casa da minha irmã, e estou indo para lá. Quando eu estou chegando em Vitória, aí que o rádio pegou na rádio de lá, porque eu estou aqui não pega. Só dava eu na rádio. Quando eu entrei com o carro para entrar assim, uma Belina usada, velha, quando eu estou entrando no portão do estádio do ginásio Álvares Cabral, que eu paro assim, aí voou de fotógrafo em cima de mim. Ele, rapaz, eu tomei um susto. Que isso, é ele quem? Eles estão me confundindo. Aí a minha esposa, não, ele tá, Isaías Mendes. Aí fizeram um corredor para eu passar. Eu falei, gente, que isso? O que está acontecendo? Que isso? E aí, para encerrar, se eu estiver sendo longo, você corta aí. Para encerrar, não, está ótimo. Eu havia marcado para não ficar, porque eu não vou ganhar nada, eu vou lá, vou gastar. Nem sei se eles vão me dar gasolina. Não é? Eu marquei uma igreja batista lá em Vila Velha, para eu cantar e vender uns LPzinhos. Só que o negócio começou 2h da tarde, e era 6h da tarde e eu ainda não tinha cantado. Mas eu não estou ligado nisso. Ah, canta um, canta tal, estava lá Lauriette, vários. E eu virei para o pastor Antônio Anunciato, que o pessoal da Batista foi lá me ver e me levar. E a comitiva chegou, uns 4 irmãos. Irmão, será que você vai conseguir chegar às 7h? A igreja está lá, já me disseram, está esperando. Aí eu fui no pastor Antônio e falei assim, pastor Antônio, eu precisava, você não deixa eu cantar agora para me liberar, que eu tenho um... Ele falou, não faz isso, se você cantar, acaba o programa. Por quê? Você é o primeiro lugar, você percebeu? 17, 16, 15, 14. Ai, Jesus! Você é o primeiro lugar. Você vai ser o último a cantar. Eu não acreditei. Sabe quem foi o segundo lugar? Olha a seriedade desse grupo, hein? A seriedade da Rádio Novo Tempo e dessa turma. Até hoje eu tenho isso no meu coração.
O segundo lugar foi o Prisma. Na época, pelo que você falou, eu imaginei que o Prisma estava, 91, né? Nessa época, o Prisma era um fenômeno. Eu estava em primeiro, o Prisma em segundo. Eles podiam ter invertido. Eles podiam ter invertido. Vamos fazer um arranjo aqui, que o Prisma é nosso, o Isaías não é. Segundo lugar para mim, muito bom. 10º lugar para mim, 15º é ótimo. Verdade. E para todos, eles são muito organizados, você sabe, né? Sim. Chamou antes, fez uma conversa e disse assim, ó, ninguém fala nada. Quando soltar o playback, era tudo playback. Quando soltar o playback, você já entra cantando e não dá nem para saudar os irmãos. Aí eu ali, muito, né? Quando chegou a minha vez, o Prisma cantou, aí o Prisma ficou ali no palco, eu não percebi. Quando ele me chamou, ele falou assim, irmão Isaías, você vai cantar agora. Fique à vontade, entra, cumprimenta os irmãos, saúde os irmãos. Assim, me deu liberdade. Aí quando eu entrei, o estádio e tal, né? Aí eu falei, mas eu não sabia nem o que falar. E o Prisma ficou. Aí pediram bis. Aí eu entreguei o microfone, que eu aprendi isso. Manda cantar uma, é uma. Entreguei o microfone e falei, não, volta lá, o povo tá chamando. Aí o Prisma veio fazer junto o vocal. Musical. Nossa! Foi uma tarde e noite memorável. E como é que você fez com a Igreja Batista lá, com a igreja que você ia? Às 8 horas. Cheguei lá. Deu tempo de chegar. Chegou atrasado, mas foi. Eu estava esperando. Ele disse, não, pastor, a gente entende isso. Eu expliquei para eles. Eu não sabia. Eu estava completamente, assim, inocente na parada. Entendeu? Que coisa. E a música Santuário, como é que ela surgiu na sua vida? Isso foi outra história bonita. Essa música é americana. Manda. Sim. O Rick Bonfim, pastor Rick Bonfim, conhece o pastor Rick Bonfim? Sim. Rick Bonfim foi na Metodista, daquelas vezes que ele já veio aqui na Shalom 2 vezes. Ele foi lá e canta muito bem, né? E ele cantou essa música. Quando ele acabou de cantar, essa música ele ia gravar. Depois ele gravou, depois de mim, muito tempo ele gravou. Ele falou assim, ó. Falou do público. Meu irmão, eu estava subindo a escada da minha igreja, assim que ele fala, e Deus falou para mim, você vai dar essa música para o irmão Isaías. Ele fala isso nas apresentações dele. É ele que vai gravar, não é você. Essa música é dele. Aí ele me deu a música para eu gravar. Os direitos, trouxe tudo direitinho, então eu gravei, né? Com autorização, obviamente. Ele é de lá, mora lá. Foi assim, surgiu. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro. E é isso. Rapaz, quem gravou essa música depois foi o Caleb. O Caleb também tem uma versão de Santuário. Gravou. Essa música, sinceramente, ela é feita para voz aguda, né? O cantor americano que gravou originalmente, lá em cima, Lord, prepare me to be a sanctuary. Lá em cima. E eu gravei a música. Quem é o original? Você lembra o nome dele? Não. O autor é Randy Kruger e um outro, mas o original chegou para mim ele me deu uma fitinha, um demo, o cara cantava. Era um negro americano, ele não precisa falar mais nada. Entendi. O Caleb gravou depois. O Caleb gravou junto na época do Brilha Jesus. Ele gravou Brilha Jesus e Santuário, que explodiu, né? Mais ou menos na mesma época ali. Sim. E o Flávio está aqui lembrando de outra, mas a Leão de Judá. Mas Leão de Judá já é do outro disco, não é? É do Restaurando Vidas. Restaurando Vidas. Então, e aí... Judá, Cordeiro de Deus, Senhor glorioso, o Rei dos Reis. Essa aí... a gente escutava demais essas músicas, né? Porque aqui o Oberlan... Peraí, Oberlander... É isso? E Denise. Tá dizendo que o papai tá assistindo aqui, Isaías Mendes. Tá aqui, a turma. A Beth Tavares aqui, ó, tá falando da música Quero Oferecer.
ela deve estar falando do Sacrifício a Ele, que eu gravei em 89. Só quero oferecer a Deus o que tiver valor, oferta digna do meu Rei, nada inferior. Se no altar me chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar. Essa música foi outro sucesso estrondoso na década de 90. Olha, Não, 2009, não 89, 2009. 2009, tá. Que aí mais pra frente, né? A gente ainda tá naquela época. Lá, e aí lá atrás. o que eu observei, o que eu observava menino ainda, e depois analisando e tal, porque aí eu, na época das remasterizações, eu comprei os discos que tinham marcado, eu comprei, né? Então eu tenho assim os CDs ali e tal. Mas a diferença, tem uma diferença sensível ali de produção, né? Do primeiro que tem o santuário para o Restaurando Vidas. Isso em tudo. Questão, a capa do disco, né? A questão... É uma diferença muito grande, apesar dos conteúdos, né, serem incríveis. Então, tudo bem. Mas é uma diferença ali já gritante. Ali eu já era o chamado cantor Isaías Mendes, no segundo, o Santuário tinha me levado a alguns patamares. E surgiram pessoas querendo ajudar. Não, vou te ajudar a fazer uma capa. Aí o outro disse, não, vamos ajudar o repertório. Aí o Valdemir Carvalho trabalhou na produção toda, trouxe o grupo dele para fazer o backing. Aí já começou a mudar. O primeiro que masterizou, não usava isso, foi o Dependo da Graça. E quem fez isso foi o Zeto Pimentel, que era casado com a Cristiane Carvalho, que é o meu técnico de som aqui na igreja hoje. Beto Pimentel, uma fera em estúdio. Uau! Nossa, realmente está bem aí nessa área. Não, ele veio organizar o nosso som, ele é o líder de técnica aqui de som e vídeo, agora implantou o vídeo na igreja, né? Mas quando o senhor começa a se apresentar na TV com o Silas e a andar com ele em eventos, você já tinha lançado os dois? Eu tinha lançado, na verdade, eu tinha só três. o... Eu tinha três. Eu tinha Quando começou com o Silas? Meu amigo, o ok. Assunção e o Restaurando Vidas. Já tinha lançado. Lá no programa, lá no Ibirapuera, eu cantei Santuário e cantei Leão de Judá. Isso. Que era o Restaurando Vidas, isso, eram as duas. E aí a gente entra em outra área que o seu nome era muito associado, as cruzadas, as participações ali com o pastor Fanini, que de Niterói também, tinha o Reencontro, era Reencontro, não é isso o programa dele? Isso. Exatamente. Então, como é que eram essas questões das cruzadas ali? Qual foi a primeira grande cruzada que o senhor participou? Esse cenário aí de cruzadas. A primeira grande cruzada, eu me ofereci para cantar, porque eu queria divulgar o meu trabalho. Aí eu fui através de uma outra pessoa e falei assim, dá para eu cantar lá? De um irmão, não me lembro quem, que foi até ele, ou um dos assessores dele, e pediu para eu cantar uma música. Uma música. Quando me pediam para cantar uma música, eu cantava o Santuário. Certo. Aí, eu cantava duas, aí eu tinha mais uma, Leão de Judá e tal, né? E aí eu fui lá no Caio Martins, foi aqui no Caio Martins, em Niterói. E aí eu cantei Santuário. Cantei Santuário, e ele gostou muito. O pastor Fanini falou, irmão, tem mais uma preparada, irmão? Aquele jeito dele falar. Eu tenho, canta mais uma. Aí eu cantei. E ele sempre no playback? Playback. Hein? Playback. Sempre no playback, tá. Sempre no playback. Aí, ele me tratou muito bem. Eu fui para casa, fiz uma carta. Mas aí eu não fiz com outras intenções. Fiz uma carta agradecendo. Que ele foi de uma fidalguia muito grande.
me elogiou, falou, nosso irmão, que não é batista, mas está aqui ajudando, aquele jeito dele. E eu agradeci por uma carta, eu fiz uma carta. Ele pegou o telefone, mandou me ligar e disse que eu estava convidado para gravar no programa dele, Reencontro, na TV, TV educativa. E lá ele me disse o seguinte, que nenhum cantor nunca mandou uma carta de agradecimento para ele. E que aquilo chamou a atenção dele, ele queria que eu estivesse mais vezes com ele. Olha só que coisa engraçada, eu nunca mandei carta para ninguém. Rapaz, Então, é interessante, pastor, porque assim, hoje, falando para a audiência de hoje, né, nem todo mundo lembra do que é a dimensão que era o Fanini. poxa, Não só no Rio de Janeiro e Niterói, mas o Fanini chegou, eu acho que ele foi o primeiro brasileiro a ser presidente da União Batista Mundial, né? Que ele era a importância da igreja dele no Rio. Eu sou batista, né? Batista brasileiro, a gente usa essa expressão da Convenção Batista Brasileira. E o Fanini, de fato, ali nos anos 90, principalmente a primeira metade, ele era um gigante nesse aspecto. E o programa dele era um dos mais relevantes que existiam em termos ali de credibilidade, né, no meio tradicional. Então, quando você está falando das cruzadas do Fanini, para quem viveu a época sabe o que significa. Para aqueles que estão aí, que não têm dimensão, era sim um dos pontos altos, principalmente na chamada linha mais tradicional. Porque existiam as cruzadas, você tinha caravanas, né, no Rio de Janeiro, era muito forte essa questão das caravanas, em São Paulo nem tanto, mas as cruzadas, elas tinham uma dimensão extraordinária nos anos 80, aliás, antes, inclusive, né? Você tem cruzadas enormes. O Billy Graham veio no Brasil na década de 70 a primeira vez, mega cruzada. Então as cruzadas eram ferramentas extraordinárias. sem que eu programasse isso, quando eu comecei a cantar, Deus faz umas coisas interessantes. Quando eu comecei a cantar muito com o Fanini, as igrejas batistas começaram a me convidar. E aí começaram a pensar que eu era batista. E aí começaram a me chamar para as programações de convenção. Entendeu? Aí depois, um dia, eu fui cantar numa igreja, na Ilha do Governador, Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Pastor Gesiel Gomes. Ícone. Mas o homem é muito enjoado, muito severo. E eu cantei lá e caí nas graças do pastor. Ele falou assim, está nos visitando hoje o irmão Isaías Mendes. E vamos passar o microfone para ele cantar uma música. E eu ouvi uma música e eu fui preparado para cantar 3. Era um congresso de jovens. Mas ele falou uma, eu vou cantar uma. Aí canta uma. Não sei se eu vou ter 2 oportunidades, eu vou cantar uma. Santuário. Aí sentei, devolvi o microfone, ele pegou o microfone, eu sentei. Isso antes da pregação. Ele pregou, já estava acabando o culto, ele falou assim, estou mandando aqui um bilhetinho perguntando se o irmão Isaías não vai cantar mais. Vai. Calma, irmãos, calma. Ele era todo, não era qualquer cantor que ia lá, não, ele era muito rigoroso. Daqui a pouco ele, irmão Isaías, venha aqui para cantar mais uma música. Eu falei, bom, já sei que eu vou acabar com ela. Aí eu cantei uma música chamada A Sarça. A Sarça. Meu irmão, desse mesmo LP, ele ficou assim quieto. Um mês depois, uma assessora dele ligou para eu ir cantar na igreja, porque era aniversário da mulher dele. E queria que eu fosse. Aí eu, opa. Quando ele foi me passar o microfone, ele falou assim, irmãos, mês passado esteve aqui o irmão Isaías Mendes, e eu falei para ele, o irmão vai cantar uma música. E o irmão obedeceu e cantou uma música.
Não é como aqueles que a gente fala, cante uma, ele canta três, quatro, enfiando goela abaixo da gente. Falou assim mesmo. E o irmão me agradou. Gostei do irmão. O irmão cantou o Santuário. Mas, quando eu chamei o irmão para cantar a segunda música, o irmão cantou uma música, Santuário é linda, linda, é o sucesso dele. Mas ele cantou a Sarça. E eu já ouvi essa música 17 vezes, irmão. E eu queria que o irmão pode cantar o que você quiser, pai, irmão. Mas a Sarça você tem que cantar. Cantei a Sarça. Eu estava no meio da música. E a igreja saindo para ir comprar lá embaixo. Na primeira vez que eu fui, vendi 10, 15 LPs. Quando cheguei lá embaixo, faltou LP e todo mundo em cima de mim por causa dessa palavra dele. Gente! Aí tudo quanto é Assembleia de Deus queria que Isaías fosse cantar Santuário e a Sarça. A sarça é que ela fala assim, uma sarça pode arder, arder quero eu também? Quisera compreender porque Deus escolheu para falar a Moisés. Nossa. Aquela humilde sarça plantada no deserto, havendo tanta flor. É essa aí. Eu escutava. É isso aí. Essa aí. Aí abriu. Aí, tá entrando aqui minha filha, Vivian Vargas. Opa! Seja bem-vinda. Aí a Assembleia de Deus escancarou. E, engraçado, eles chegavam, mas você não é assembleano? Não. Eu pensei que você era assembleano. Aí chegava na Batista, mas você não é Batista? Não. Mas você, eu achava que você era. Você não é presbiteriano? Que aí presbiteriano começou a me chamar através do Guilherme Punha. Tudo do mesmo jeito. Sim. Deus é que fazia, cara. Eu nunca... Eu não tinha dinheiro para investir em propaganda. Claro, isso é desde sempre, né? Tinha essa questão. E era independente, sempre independente. O senhor chegou a assinar com gravadora? Não. Eu fiz um contrato com a Graça Music, só de distribuição. Nos melhores momentos, eu acho que eu chamei de As 12 Mais, uma coisa assim. Fiz uma compilação de 12 e eles distribuíram. E gravei essa música que você colocou no fundo. Foi. Cuidado, amigo, né? Que o missionário... É porque... tinha não, acho que tem, enfim. Mas a Graça tinha um título que era lá... Eram as canções do R.R. Soares cantadas na voz de outros... na voz dos melhores. Aí ele me chamou para gravar meu Deus do céu. E eu gravei essa música, eram 12 cantores convidados e tal, Banda Gerd e essa turma toda, enfim. O André Valadão gravou, todo mundo que passou pela Graça tem participação nesse trabalho. E o senhor comentou que o seu primeiro disco tinha vendido lá, né, em 2 anos, vendeu lá as 1000 cópias, a tiragem. O Santuário, antes da questão da remasterização, faz ideia de quanto ele vendeu, assim, na época? Nem contei. Não sei. É mesmo? Não, mas vendeu muito, vendeu. O Santuário virou corinho de igreja. Então, como eu disse, até hoje, se alguém fala assim, você me conhece, Isaías Mendes? Não. Faz de mim, Senhor, um santuário. Entendeu? Essa música eu conheço. Olha, virou o nome do meu ministério, Ministério Santuário. Então, a distribuidora minha, a gravadora minha, Santuário Music. Virou minha marca. Você incorporou. Até o site que você me mandou lá, né, tinha questão. Ele realmente usou. Exatamente. Que coisa! Quando, avançando um pouco mais, a gente falou do senhor muito ativo nos eventos ao vivo, né, em ginásio, as cruzadas e tal. Quando a gente tem aquela mudança no mercado musical ali, no meio dos anos 90, nós temos 2 grandes mudanças. A gente tem a mudança de mídia, que é a mudança do vinil para o CD, e nós temos também uma mudança muito grande no meio da música evangélica. Né? As coisas mudam nos anos 90, a gente começa a ter
O senhor é no seu estilo de cantor, vamos usar mais a expressão clássico, né? Mas aí começa a surgir banda para todo lado, as comunidades também explodem, o mercado fica em efervescência assim, muito grande. Como é que é essa mudança de mídia e como é que o senhor foi... E ao mesmo tempo as gravadoras foram ganhando uma proporção gigante e cada gravadora passa a ter uma rádio. E aí que até hoje eu acho que é e foi o grande problema na música evangélica no Brasil, era essa coisa de que gravadora A tem a rádio A e só toca a gravadora A. Gravadora B tem a rádio B, só toca a gravadora B. Mesmo pagando, era difícil entrar nesses nichos. Como é que o senhor foi entrando aí nesse meio? Como é que as coisas foram acontecendo? É aquilo que eu falei no início. Deus foi abrindo portas. Se eu queria entrar numa cidade do Nordeste, eu mandava o santuário. Se eu queria entrar numa rádio, não sei onde, eu mandava o santuário. Eu não tinha mesmo verba para investir com propaganda e marketing. Realmente teve uma ou outra rádio que me tocava menos, que eu não fazia parte do cast deles, enfim. Mas não me afetou, não, eu acho. Até porque também eu nunca tive pretensão de ser rico, nunca tive pretensão de ser o top, o primeiro lugar. Agora, a pretensão que eu tinha, e isso eu falo diante de Deus, Deus conhece meu coração, essa eu consegui. De ter muita gente que se converteu através da minha música. Através do meu testemunho, da minha música. Mas muito. Eu tenho pastor, que hoje é pastor e era bandido, e me deu testemunho. Eu era bandido. Eu era traficante. Eu tenho jovens que disse assim, eu era jovem, hoje eu sou um pastor, a sua música tal, nem sempre santuário, nem sempre. Alguma música. Falou meu coração. Então, até hoje, porque as minhas músicas eram gravadas o seguinte, como é que eu escolhi o repertório? Quando algum compositor me trazia música, eu queria ouvir, ela tinha que me emocionar. Se eu não gostasse, então, eu fechava o olho assim e ficava assim. E ele cantando e ficando olhando assim. E eu ficava imaginando, essa música, deixa eu ver eu cantando numa cruzada. Não pega. Deixa eu ver aqui num culto na igreja. Pega. E eu ficava imaginando assim. E quando eu era tocado pela música, eu falei assim, alguém vai ser. Por quê? Eu vou pregar a minha alma na música. Tanto que algumas pessoas depois vieram, né? O seu louvor toca a alma. O seu louvor é da alma. Não é o meu louvor. O louvor que eu louvo. Né? Então, essa sempre foi a minha pretensão. Por isso, e isso eu ouvi depois de muitos anos, um cantor que você conhece, mundialmente conhecido da música, Tony Bennett. São os maiores do mundo. E ele disse isso. Eu nunca gravei o que a mídia quer. Eu gravei o que eu quero gravar. Não é comercial. Não me importa. Então, eu não sei se hoje eu sobreviveria, não sei. Mas na minha época, graças a Deus, eu botei as músicas que eu gostava de cantar e que eu achava que tocava as almas. E, olha, até hoje eu tenho público. Eu tenho gente hoje com a minha idade, que está me acompanhando há 30, 40 anos. Tem crianças que o pai falava, tem os jovens que o pai falava. É o meu estilo de música. Então, eu nunca me preocupei, porque tem lugar para todos. Essa é a multiforme sabedoria de Deus, você sabe disso. Assim como as igrejas. Por que nós temos igrejas pentecostais, reformadas, tradicionais, e todas elas estão aí? Porque é a multiforme sabedoria de Deus. Da mesma forma que há vários restaurantes. Aquele ali eu não quero, mas eu quero aquele ali. Mas aquele ali que eu não quis, o outro quis. E aí a diversidade precisa existir. Eu peguei um nicho, tá? A minha música, o meu estilo de voz é para música de adoração, música romântica, música de Bíblia. Sim. Eu não gravo carochinha, né? Eu não gosto. Uma coisa assim, a árvore não sei o quê, o céu está bonito, o dia está lindo.
isso não vai tocar no coração da pessoa. Mas algo do Espírito Santo, isso vai tocar. Rapaz, tô vendo aqui as participações, o Arcade entrou agora, eu conheço. Arcade, a gente já falou desses assuntos aí, Santuário Everson, ele já falou da relação dele com o pastor Fanini. Para a turma que está entrando agora, eu sempre salvo as lives, essa live fica salva, depois eu mando para o YouTube, vai para a Rede 316, enfim. Mas aqueles que estão chegando agora podem olhar a live depois aqui inteirinha, não tem problema. Eu estou vendo aqui, pastora Vera Mendes, é sua esposa? Minha esposa. Ah, tá. Só para ter certeza. Ela entrou aqui, aí agora que eu associei aqui, a Mendes deve ser a esposa. Ah, que bacana. Inclusive, eu queria que a gente, eu não falou disso ainda, o senhor hoje está à frente de uma igreja, o senhor se tornou pastor, não sei em que altura do ministério, entrando aqui agora também, ó, Maurício Soares, que é uma das figuras aí notáveis na questão da música, que o senhor com certeza conhece. Maurício, eu falei sobre você ainda há pouco. Maurício. O Maurício da. Ah, não, você está falando Maurício Soares do. Não, estou falando do Maurício Soares, que estava na Sony até um tempo atrás. Isso, talvez a época que o senhor esteve na Graça era com ele. Foi com ele? Não, não foi com ele, não. Era na Graça, foi o. Meu Deus do céu, aquele cantor, meu Jesus. Marcos Góes. Marcos Góes, ok, tudo bem. Mas é esse Maurício, ele também está aí há anos na caminhada, né? É uma fera. Eu só tenho isso aí. Porque ele não quis me gravar na Sony Music. Só isso que eu tô Olha falando. aí. Brincadeira, rapaz, Maurício. Brincadeira, Maurício. Maurício é uma figura, né? E o senhor, então, falando sobre isso, em que altura da caminhada musical entrou o ministério pastoral e como é que a igreja surgiu? Só chamar aqui. A Vera está ali do lado ali. Filha, vem cá aqui na minha sala, só dar um alô aqui pro pessoal aqui. Parece olha aí. Convidando ela aqui, vamos ver se ela vem aqui. Tá então, certo. No ano 2000 e pouquinho, eu comecei a sentir no coração o desejo de deixar um legado. Ensinar. Eu ia nas igrejas, pregava. Porque desde logo, desde o início, eu cantava e pregava. As pessoas me chamavam para cantar e pregar. Ela está dizendo aqui que o cabelo não está bonito. Não, mas quem está bonito hoje aqui sou eu. Olha só. Oi, estou aqui. Olá. Na live, viu? Deus que bom, prazer, viu? Pastor Ramon. Fico muito feliz, é um prazer conhecer também, viu? Que Deus continue abençoando aí o ministério de vocês. Agora a live vai explodir, ela apareceu aqui, ó. Olha aí, que beleza. Gente, ó, só porque eu entrei aqui, eu sou mais famosa que ele que não fala. Tá certo. Muito prazer, Deus abençoe, viu? Amém, obrigado. Dá licença. Então, desde o início eu já cantava e pregava. E outra coisa que aconteceu é que as igrejas me chamavam, eu era o 2 em 1. Ô pastor, só dizendo aqui, ó, tem a Késia que está aqui de Barcelona, mandando um abraço na Espanha. Meu amigo Glauco Lima está lá nos Estados Unidos também, em Nova York, está entrando aqui agora. Tem a turma sofisticada aqui, é internacional. Aí, ó, Oberlando e Denise falando Pai de mim. Isso é clássico. Então, eu era o 2 em 1, eu cantava e pregava. Então, a igreja, entre aspas, não tinha custos com 2. Ela chamava o pastor e o cantor, e ele tinha um custo só. E o meu custo não era um custo, vendia os meus CDs. Então, a igreja não precisava tirar dos cofres lá um valor, e alguns cantores, eu não quero entrar nesse detalhe, mas às vezes cobram um valor exorbitante que a igreja nem sempre pode ir, né? Então, eu cantava e pregava. E sempre fiz isso. Bom, aí eu comecei a perceber que as mensagens que eu levava, os seminários, encontro de casais, eu falava para casais juntamente com minha esposa. Eu falei, poxa, eu falo numa igreja, prego, de repente, não sei se aquilo vai para frente, se o pastor vai adiante. Eu queria deixar um legado. E comecei a pensar em pastorear. Porque, antes de 10 anos de idade, eu tive uma enfermidade na perna esquerda, que ela foi afinando, eu fui perdendo a força, não tinha mais mobilidade na perna.
E um dia, porque eu dizia que eu queria ser pastor, lá em Guaçuí, onde eu morei, onde eu nasci, no Espírito Santo. E a minha perna, assim, como é que eu vou ser pastor aleijado? Eu falava assim, eu era criança, pode ser pastor com a perna, até sem perna, mas eu... E a minha mãe orando, para que ninguém sabia que enfermidade era aquela. E uma noite ela disse que o Senhor ia me curar. E que Jesus ia me operar, pessoalmente. No dia seguinte, no quintal da minha casa, o vizinho com o outro, tinha um pé de mamão do vizinho, com os mamões bonitos, e eu pedi ele para tirar. Ele falou que podia. Eu subi com muita dificuldade numa escada, com uma mão, uma escada, você imagina? A escada rodou quando eu estava lá em cima, eu caí, e a perna esquerda rasgou no arame farpado. E fui para o hospital, dei pontos. Quando eu voltei do hospital, passados uns dias, tirei os pontos e o médico falou assim, agora caminha, para ver se foi bem na junção. Caminha para ver se está tudo bem. Quando eu caminhei normal. A minha mãe deu um grito, meu filho, você foi curado. Você sabe de que eu fui curado? Paralisia infantil. Operado por um fio de arame farpado. Que Jesus disse que ia me operar. Então, a operação foi feita por Jesus, porque isso é coisa absurda. Operar paralisia infantil com arame farpado, só Jesus. Porque a Bíblia diz que ele fez as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. E eu fiquei curado de paralisia infantil. Paralisia infantil era algo muito comum antes da era das vacinas. 1959, 58, imagina isso. No interior do Espírito Santo. E eu sempre quis ser pastor, mas eu fui me enveredando pelo caminho da administração, banco e tudo, fiquei. E quando o Senhor me chamou, que já contamos no início, né, para ser cantor, eu disse, eu vou ser cantor e pastor. E estava sendo pastor, pregando, mas eu disse assim, não, mas o Senhor me chamou para pastorear um rebanho. Que ficasse, eu deixasse um legado. Eu gosto de ensinar, eu gosto, enfim. E aí comecei a buscar isso. E começou em 2004, que eu fui consagrado pastor, pelo Ministério Emanuel, lá dos Estados Unidos. Depois eu fui ajudar em 2005, na Igreja Batista. Fiquei 5 anos como pastor auxiliar na Igreja Batista. Estive em Caxias, estive em Piabetá, estive em Lins de Vasconcelos. E, por fim, aqui na Ponta da Areia, em Niterói, que fiquei poucos meses, e depois eu assumi e começamos um trabalho da Igreja Cristã Shalom, aqui em Niterói. Essa igreja era uma congregação da Igreja Shalom de Cachoeiro, do Itapimirim, que tinha 13 congregações. Depois nós pegamos autonomia, somos autônomos hoje e independentes deles. Fizemos a nossa própria convenção, sem nenhum problema, eles nos ajudaram, nós ajudamos a eles depois também financeiramente. E estamos aqui, esse ano, em outubro, faremos 13 anos de organização. Né? Ainda não é uma igreja enorme, temos aqui 180, 190 membros, mas já passaram por aqui mais de 200. Só que eu não estou brincando de igreja. Tudo que eu fiz na vida, eu quis fazer o melhor. Sempre o melhor para Deus. E eu não sei ser pastor sem embasamento bíblico. Amém. Os nossos valores. Sem o ensino, o embasamento bíblico, família, sem trabalhar isso. Então, quando a pessoa chega aqui na igreja e não está disposto a trabalhar conosco e a caminhar conosco nessa visão de ministério, ela, infelizmente, precisa ir embora. Ela não vai se aguentar. Não que eu mande. Entendi. Nunca mandei ninguém. Mas a pessoa não natural. se sente bem. Ô, pastor, agora tem uma bola que está quicando aqui que eu preciso perguntar. Como é a relação do pastor Isaías Mendes com a geração atual de músicos? Como é que é essa questão da área musical no seu ministério? Eu acho que você respondeu. Rapaz,
Eu nunca quis ter uma banda. Tive duas. Mas me deu mais trabalho do que qualquer coisa. Porque não é o caso assim de todas as igrejas, e graças a Deus nós temos um bom ministério, mas não tem como não ter problema no Ministério da Música. Porque o Ministério da Música é um ministério que o Lúcifer está de olho sempre. E as pessoas não vigiam. Oram um pouco, são vaidosos. Então, muitas vezes eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu penso. Imagina, do jeito que eu quero, ó, eu sou pastor e, ó, quando eu ia cantar para um pastor pregar, eu ia alinhado com o que ele estava falando. Eu também gosto que seja assim. Então você não pode desconectar o louvor da palavra. Então a minha relação hoje, eu estou bem antenado, apesar da minha idade, eu sou muito moderno, né? Eu acho que a música que nós cantamos aqui é música que nós buscamos da Bethel dos Estados Unidos, tá? E outras semelhantes, é algo cristocêntrico. Então, eu sou um pouco exigente com a música aqui na nossa igreja. Embora eu não tenha apertado muito nos últimos tempos, mas Deus está me incomodando para fazer melhor do que o ano passado, pior do que o ano que vem. Entendeu? Então, o ano que vem eu preciso estar melhor que esse ano. E nós estamos com projetos de fazer coisas boas, nós temos um projeto aqui de ensinar crianças, nossos adolescentes já estão tocando, e essa é a nossa visão. Não tem uma relação ruim, mas nem tudo que eu vejo me agrada, naturalmente. Mas há coisas que a gente tem que deixar passar por cima. Agora, nós temos um louvor com uma música, as nossas músicas são músicas ungidas, músicas que tocam as pessoas, só que de vez em quando a gente está tendo que aparafusar e as guerras de vaidades, porque sempre um pouco, né? Mas pouco a pouco isso vai ajustando e vai ser ótimo, sempre. Graças a Deus. Tá certo, graças a Deus por isso. Eu tenho facilidade que o dia que eu falar, não estou gostando de nada, eu falo, senta aí todos no banco que eu vou cantar e vou pregar e vou cantar. Pronto, né? Acabou. Não pretendo. Aí resolve fácil. Mas não pretendo fazer isso agora, não. Pastor, uma pergunta, já caminhando aqui, ó, tá vendo? Eu falei para o senhor que era pelo menos 1 hora, já é 12h16, já tem 1h14 aqui. E uma pergunta importante, o seu repertório, os seus trabalhos, eles estão, o senhor conseguiu subir para as plataformas digitais? Como é que está a tua relação? Porque agora é assim, as plataformas elas são fundamentais, né? E aí, o teu trabalho tá... Eu procurei no Instagram, até a música que eu coloquei foi aquela do Trabalho da Graça lá, porque eu não encontrei. O Instagram, ele tem um negócio meio estranho. Tem música que a gente tenta achar e não vê, depois vai... Enfim. Mas como é que a gente acha o teu material na internet? Pastor Ramon, eu sou uma negação no que se trata de marketing, que trata de... Em 30 e poucos anos de ministério, eu não tenho quase nada, por exemplo, de fotografia minha. Cantando no lugar. Não tem quase nada. É uma dificuldade. Eu nunca me importei com isso e acabou passando. Com relação a isso que você está falando, eu não tenho quem veja isso para mim. Já procurei aqui, vamos ver e tal. Vamos sim, vamos te ajudar. Aí começaram a colocar agora no Spotify, aí pararam. Minha igreja não é uma igreja grande, embora eu tenha aqui pessoas... Mas eu não tenho. Você quer fazer isso para mim? Pode fazer que a gente vai... Eu não tenho. Parei, está aqui. Entendi. O meu site está desatualizado, estou agora trabalhando para atualizá-lo. Meu site é completamente fora, muito fora. Ali está anunciando um CD. Chegou! Isso tem 4 anos. Chegou? Já foi embora. Então, Entendi. eu confesso a você que eu tenho dificuldade. E só para... Mas o senhor tem a vantagem que os teus trabalhos são todos seus. Todos meus. Todos meus. Então, hoje não se vende mais CD. Mas de vez em quando alguém entra ali no site, pede pelo PagSeguro UOL
ele compra um CD, mas não vale a pena. Um dia desse, eu mandei 3 CDs de frete, ficou mais caro do que os 3 CDs que ele pagou. Ou seja, eu dei 3 CDs de presente e ainda paguei para ele levar. Então, eu preciso passar para a plataforma digital, eu sei disso, mas eu não sei como fazer, não tive tempo, porque eu estou mais... Eu pouco canto na minha igreja, para você ter uma ideia. Já tem uns 3 meses que eu não canto aqui. E as pessoas chegam, puxa, vai cantar hoje? Vou, aí eu esqueço. Estou pregando, eu esqueço. Eu estou muito envolvido no projeto da igreja, de fazer uma igreja forte, uma igreja envolvida com a comunidade, uma igreja envolvida com o evangelho, com crianças. Nós temos a nossa igreja Kids aqui, onde a pastora Vera é a pastora da igreja. E eu não tenho tempo, mas eu reconheço que eu preciso. Né? Até quero te agradecer isso que você está fazendo hoje aí. Você jogou no ar, as pessoas lembrarem. Eu preciso de mais adeptos na minha rede de Instagram. Enfim, enquanto eu falava com você aqui, entrou uma empresa aqui que nós estamos vendo, entrou ali, puxei para cima, que ele está me fazendo uma proposta para ver como é que ele pode fazer isso para nós, e julgar. Certo. Pô, o senhor precisa atrelar o seu nome à Igreja Shalom, porque eu sou, infelizmente, por dizer isso, eu sou mais conhecido que a Igreja Shalom, a minha igreja. Uhum. Sim. A igreja jovem também, né? 13 anos, 12. Exatamente. Então, eu queria agregar isso para que nós pudéssemos divulgar o trabalho que nós estamos fazendo. Eu quero aproveitar até e convidar quem está aqui por perto, quem é de Niterói, o do Rio, que está desigrejado. Só quero falar com desigrejado. Você não tem um lar espiritual, né? Pô, vem fazer uma visita, vem conhecer o nosso trabalho, um trabalho sério, entendeu? Um trabalho, graças a Deus, Deus tem dado grandes homens e mulheres de Deus aqui para a gente. Nós estamos buscando fazer um trabalho de excelência com crianças, adolescentes e jovens. Além dos casais. Amém. Pois está aí, então. É fundamental, né, essa questão hoje de estar nas plataformas. E o senhor, eu ia perguntar, né? Com tantas cruzadas, com tantos eventos presenciais, a gente hoje usa a expressão presencial, né, depois da pandemia. Se o senhor tem gravações disso, se isso foi ficado, se é possível subir, ou se não, os registros ficaram para trás, é isso? Eu mesmo não fiz. Alguém fez, de vez em quando. Todas as músicas minhas que você vir no YouTube, não fui eu que coloquei. São pessoas, são fãs meus, pessoas que acompanham o ministério, que vão lá e colocam, e fazem uma produçãozinha legal. Eu nunca fiz. Não tenho. Então, realmente, é uma pena, né? Mas não tenho essas gravações. Entendi. Muito bem, né? E elas vão aparecendo, a gente vê. O senhor tem o perfil no Instagram, tem lá no Facebook, e vamos vendo aí, e é isso, né? Hoje subir é algo importante. A gente vai conversando aí no privado e vendo também, mas algo muito importante é o fato do senhor ter os direitos. Tem muita gente boa que marcou época, que continua, mas que os trabalhos ficaram presos em gravadoras. Algumas gravadoras faliram, perderam o repertório. Isso é quase impossível de arrumar. Mas o senhor tem os seus direitos, né? A tua obra está na tua mão. Isso é muito bacana. Isso. E eu quero agradecer muito, pastor. Olha, que bênção conhecer um pouco mais a tua história. Já falei isso e vou finalizar, inclusive, dando esse testemunho. O seu ministério, ele é muito afetivo para mim, para minha família, por causa disso. A gente ouvia as músicas juntas. Meu pai, ele infelizmente se foi agora na pandemia, né, em janeiro do ano passado. Amava ouvir suas músicas. Então, é uma coisa muito afetiva, né, para mim. Eu fico muito feliz de poder conhecer um pouco mais de perto essa história. Eu conheci as músicas ouvindo, né, mas esse contato, sua esposa, essa é uma manhã de muita alegria para mim poder estar aqui registrando um pouco dessa história. Muito obrigado, Flávio. Ramon, pastor, né? Eu fico assim, porque o Flávio entrou aqui agora. Foi bem assim. Isso. Eu estou feliz, mas eu sou grato a Deus pela sua vida. Vou estar orando por você, por esse projeto seu. E o que você puder
me orientar, me ajudar, me dar as dicas, se você quiser assumir isso daí também, eu passo para você. Assume aí. Olha aí. Bota aí na plataforma digital, assume isso aí para mim, gerencie isso para mim, vamos conversar. Mas eu quero agradecer principalmente a todos que entraram com a palavra de carinho, a gente não pode responder, a Sueli Mendes, aqui está dizendo que eu seja louvado, uma amiga conhecida nossa lá de Cabo Frio. Enfim, todas as pessoas que puderam deixar uma palavra aqui, eu tributo ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele, só Ele é digno de tudo que aconteceu e que acontece na minha vida. E eu estou aqui por um outro milagre. Em janeiro do ano passado, eu estava internado, fiquei 30 dias no CTI com Covid. Quando achavam que eu não voltava, o Senhor me levantou e me trouxe. E 3 domingos depois eu já estava pregando na minha igreja. Mas Glória o Senhor me trouxe. Ele tem algum propósito ainda para mim aqui. Verdade. Tá joia, tá joia. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Um ótimo dia aí para todos. O pessoal que foi entrando no decorrer aqui, ó, a live realmente foi muito boa. Vou salvar agora, vou encerrar e ela já vai ficar disponível para aquele que quiser. Você manda também para os amigos que achar importante. E vamos divulgando aqui a live, não tenho dúvida. O Léo aqui, o Léo Sanches, que é um amigo aqui que eu fiz nesse universo das lives, também conhece muito aí o seu trabalho. Tem um canal chamado Raiz, né, no YouTube, não é isso, Léo? Gospel, ele sobe muita coisa bacana aí e é uma alegria ter essa turma toda, tá bom? Grande, também é de Niterói, ele também é de Niterói, tá aí, então fica aí, tá bom? Pastor, muito obrigado, Deus abençoe, vamos mantendo contato. Até a próxima, gente!